Buenas, tchê! Sejam bem-vindos aí ao mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre mercados agrícolas, expectativas, histórias e muita coisa boa. E o nosso convidado de hoje, ele que é técnico em agropecuária pelo Instituto Federal de Mato Grosso, bacharel em administração também pela Unemate, especialista em gestão de agronegócio, já foi diretor do Sindicato Rural de Tangará da Serra, delegado do núcleo da ProSoja aqui também, e também da CDL, é proprietário da Greceres, corretora e trading do mercado agrícola. Nosso amigo Clóvis Félix de Paula, seja muito bem-vindo. Que prazer em tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia, obrigado aí, Vinícius, pela oportunidade de bater esse papo aí com você. Vamos lá. Vamos começar aí, eu queria a gente dar start aí, né, Clóvis, e contar um pouquinho aí da tua história aí, né? Como que você começou, como que você veio parar no Mato Grosso, que eu já ouvi algumas vezes, e é uma história muito bacana, uma história de luta aí e crescimento para chegar até onde você está hoje. Bom, eu sou um retirante nordestino, né? Nasci na Paraíba, no Catolé do Rocha. Meu pai tinha propriedade lá no Rio Grande do Norte, que é pertinho ali na divisa, né? E primeiramente foi para São Paulo, como todo nordestino, acho que vai para São Paulo primeiro, né? E aí viemos para o Mato Grosso em 83, região ali de Pedra Preta, Rondonópolis, né? Aí fiz o colégio agrícola, aí terminei o colégio agrícola em 92, já comecei a trabalhar numa trade, né? Na Ceval na época, depois virou Bunge. E aí, a partir da Bunge, aí que eu comecei a conhecer aí essa grande região, produtor do Mato Grosso. Aí trabalhei por várias cidades como Mutum, Campo Novo, Sapezal, Lucas, Sorriso, Diamantino, inclusive Tangará da Serra. Mas então era quase que um cigano nessa época aí. Nossa, naquela época a gente, por questão até do sistema da empresa, pelo desenvolvimento profissional que também foi ocorrendo durante esses anos, então a gente acabava sendo transferido, promovido, então acabava assumindo outras regiões, né? Então a média aí, trabalhei praticamente 17 anos, a cada 2 anos estava mudando de cidade. Mas isso também foi muito bom para crescimento profissional, para conhecer as regiões, né? E aí até a escolha de se fixar aqui em Tangará da Serra foi justamente por um período bom que eu fiquei nessa região, né, de Campo Novo, Sapezal, aqui em Tangará, né, Desciolândia, né? Então acabou que sendo desses 17 anos, praticamente a maior parte foi nessa região aqui. E como que foi a transição de sair de tradings para montar uma corretora, montar uma trading também? Então, eu trabalhei 17 anos na Bunge, aí saí e fui para uma outra multinacional. Na época era Noble, e aí se transformou em Cofco atualmente, né? Uhum. E aí fui morar em Sorriso, então trabalhei durante 3 anos nela. E aí quando eu saí, praticamente aí quase 20 anos aí de executivo, né, nessas multinacionais, e aí veio a oportunidade. Falei, olha, acho que agora está na hora de fazer uma carreira solo, de empreender e por que não começar, né? E aí foi que surgiu aí a ideia, até por apoio de alguns amigos, né, de montar a corretora. E aí a partir da corretora é que saiu também a trade, né? Porque aí uma coisa ligou a outra, uma oportunidade de comercialização junto com a corretora. E aí foi isso que aconteceu nessa transição, né? Certo. E hoje, como que está... qual que é o grupo hoje, Greceres? É constituído de quais empresas? Bom, hoje nós continua com a corretora, a gente continua fazendo intermediação, mas também fazemos a comercialização, a logística. Agora também, recentemente, a gente inaugurou uma unidade armazenadora, uma processadora, vamos dizer assim, uma prestadora de serviço, né? E aí ela leva o nome de São Vicente, para se diferenciar até por uma questão de atividade econômica. E qual que é o objetivo da São Vicente? É ela complementar a Greceres
no fornecimento de matérias-primas pré-elaboradas, milho triturado, uma pré-mistura, né? Subprodutos, né? Principalmente focado em nutrição animal, que é um grande braço aí da nossa comercialização, que é justamente as matérias-primas, né? Além do milho, mas também farelo, DDG, caroço de algodão, que a gente também atende bastante, aí, principalmente a área de confinamentos e fábricas de rações. Né? Essa questão dos subprodutos, se a gente levar um tempo aí de 10, 15 anos atrás, a gente quase não via, né? Tanto que era subprodutos, era quase, muita coisa era quase dada. Era chamada de resíduo, né? Resíduo. Se eu lembro quando eu estava na Bung ainda, em Campo Novo, 2002, 2003, o caroço de algodão praticamente ele era usado mais para a indústria de óleo. Praticamente você não ouvia falar em utilização de caroço de algodão para confinamento ou para tratar animais, a bovinicultura principalmente. Aí casquinha, o capulho, tudo isso aí praticamente era descartado. O próprio resíduo de soja que a gente, né, no armazém, praticamente não se utilizava, não tinha conhecimento, ou o próprio sistema de criação na época, que era muito a pasto, né, não utilizava. Né? E hoje realmente não era subproduto mesmo. E na tua visão, assim, o que mudou assim, para ter hoje uma utilização em larga escala desses produtos aí que antigamente eles eram descartados, né? E hoje a gente vê uma alta comercialização disso, preços compatíveis com o próprio produto e tudo mais. Isso se deu graças ao desenvolvimento da produtividade da pecuária. Mais ou menos nesse período, vamos citar aí os principais produtores de carne do mundo, os Estados Unidos, a Austrália, a própria Argentina, a Europa também, 50% a 60% da produção de carne era intensificada, sistema de confinamento, a trato, né? E o Brasil, em torno aí de máximo 5% de sistema de confinamento. Então, 95% da produção de carne vinha no sistema extensivo a pasto. De lá para cá, isso veio crescendo e demandando matérias-primas. Hoje, atualmente, segundo a Embrapa, o Brasil já produz aí, da sua produção total de carne, 25% é no sistema de confinamento. E isso demanda muita matéria-prima, principalmente milho e os farelados de modo geral. E aí entra esses subprodutos. Vamos falar do briquete de algodão, que é do capulho, na produção ali das algodoeiras, da extração da pluma e do caroço. Ele é muito utilizado. Hoje, ele vale aí R$500 a tonelada aproximadamente, porque nós estamos na entre-safra. Então, algo que era descartado, olha, você vê o valor que ele tem hoje. Isso agrega valor para o produtor rural e é uma necessidade hoje do pecuarista também. Necessidade do pecuarista, porque ele também vem com isso ganhando produtividade, né? Diminuindo o seu ciclo, né? Com a utilização dessas matérias-primas, diminuindo a utilização de áreas, né? A agricultura também tomou muita área da pecuária, então a pecuária também precisou enxugar e melhorar a sua capacidade ali de produção por unidade de área, né? Se a gente pensar assim, tem uma questão que tudo é área, né? Tudo é terra, né? Então, se você é muito pouco produtivo, e falando isso até em produtividade financeira no final de um ciclo, não tem por que você produzir gado ali. Então, você tem que aumentar a produtividade para aumentar o lucro, o faturamento, o lucro, para você ser competitivo com a agricultura, com outras atividades, né? Então, você concorre, né? Exatamente, é o custo e oportunidade, né? Eu vou produzir soja e milho aqui, eu vou produzir gado, né? Sim. Qual que vai me dar mais rentabilidade por ano, por unidade, né? Exatamente. É como se a gente pensar na cidade, a pessoa que tem um comércio muito defasado numa região nobre. E o valor do aluguel dela, se ela alugasse aquele mesmo imóvel, supriria o valor que ela tem
com o comércio dela. Comércio, exatamente. Então chega num ponto de equilíbrio que ou se tecnifica, né? Ou acaba ficando para trás. E aí vamos pegar aqui a região nossa de Tangará, você que também é de Tangará, já mora aqui há muitos anos, né? Há 15 anos atrás, você quase não via lavoura aqui no entorno de Tangará da Serra, né? Hoje praticamente está tudo tomado por lavouras, né? Mas era pecuária, cana-de-açúcar, né? Então abriu espaço para a agricultura, mas isso não significa que diminuiu o plantel de gado. Ele intensificou, então, aumentou os confinamentos, o semi-confinamento, né? Então a produtividade, a utilização de mais cabeça por hectare aumentou relativamente muito nesses últimos anos, né? Certo. E o que você acha, a tendência disso é aumentar ou quando esses subprodutos passam a ter um preço muito equivalente com quase outros tipos de proteína não, mas de outros grãos e coisas e tal, isso não se torna quase inviável para o produtor pequeno ou médio da pecuária? Bom, é que por outro lado, também a gente tem acompanhado o crescimento das exportações de carne, né? Uhum. Então, a partir do momento que a pecuária começa a ser remunerada, então isso começa também a fazer parte da conta, né? Até que ponto realmente vai utilizar essas matérias-primas. Mas, por outro lado, você também tem aumentado a oferta dessas matérias-primas. Ou seja, ela continua crescendo, né? Então, você tem, além da produção de algodão, aqui na nossa região, é uma das principais produtoras de algodão do Mato Grosso. Você tem agora também a oferta de DDG, que é o outro produto aí das usinas de etanol de milho, que também tem aumentado muito na dieta do gado. Então, você também tem um leque de matérias-primas para o produtor, para o pecuarista fazer essa análise do melhor custo-benefício dele, né? Uhum. Essa questão do DDG hoje, como que está o mercado também? Está forte, ascensão? Muito forte, muito forte. As usinas aí da região, elas estão conseguindo vender todo o estoque de DDG deles? Tá tendo excesso, não está? Como que está essa situação? Estão vendendo bem, tanto é que a gente tem uma relação com a maioria das usinas aqui da região e todas elas, a produção está bem casada com cadência, os contratos, justamente porque está tendo conforme está produzindo, está saindo. Isso a gente falando em empresas grandes como a Impasa. A gente, inclusive, ontem mesmo, conversando com o pessoal, Nova Mutum, por exemplo, eles estão com toda a produção comprometida até no mês de junho. Ele falou, não tenho espaço então eu vou atender os contratos, porque já está todo ele já comprometido. Então, só vou ter espaço agora a partir de julho. Eu tenho um pouco de espaço em Sinop. Então, aí você tem aqui a LD também, não está diferente. Você tem a Uzimat ali em Campo de Julho. Então, isso é o quê? Reflete o consumo também dessa matéria-prima, né? Então, isso é muito bom, né? Porque é uma realidade... A cadeia como um todo, isso é excelente, né? Você ter opções, né? Você ter opções e ter giro, né? Por também você não ficar... vende muito num ano e não vende nada no outro. Exato. Né? E até uma realidade que foi absorvida muito rápido, se a gente pensar, né? Sim, nós estamos falando aí de 3, 4 anos para cá, né? Vamos dizer que no máximo 5, 6, não existia o DDG. Não existia. Né? A primeira usina expressiva foi a FS, lá em Lucas do Rio Verde. Uhum. Depois a Impasa, em Sinop. Aí ela já fez outra em Mutum. Aí a LD, acho que está indo para o 4º ano, aproximadamente. Sim. Então, realmente é muito recente, né? Então, foi uma adaptação, inclusive, para a pecuária, que normalmente as pessoas até dizem que a pecuária é um pouco mais lenta, né? Para, digamos assim, absorver novas tecnologias, novos sistemas, mas você vê que foi muito rápido essa inclusão desse ingrediente, né? Porque justamente esse é um ponto. Então, hoje, é muito pecuarista se atualizando. Essa que é a verdade, né? Porque senão você não consegue chegar nesses números. E uma outra coisa também, Vinícius, que deu para perceber na pecuária, que ela abriu oportunidade para
outros que não sejam propriamente assim, tradicionalmente pecuarista, porque antigamente, ou alguns anos atrás, você precisava de ter área para você ser pecuarista. Você tem uma área relativamente grande. Você está falando aí uma cabeça, 2 cabeças por hectare. Então você precisava ir para 500 cabeças, 500 hectares. Então hoje você, por mais que você seja de porte menor, você pode entrar na pecuária com um sistema mais intensivo, semi-confinamento. Ou seja, você com uma propriedade pequena, você pode adotar esses novos sistemas de criação, você pode adentrar na área de pecuária. Sim. Você abriu oportunidade também para pequenos e médios entrar, mas não sendo um pecuarista tradicional, mas sendo um pecuarista mais moderno, já utilizando tecnologia, já usando sistema de criação, fornecimento de matérias-primas, né? Hoje um pecuarista aí, porque daí essa é só a fase final da cadeia, né? Que é só... Ninguém faz semi-confinamento para um bezerro, essas coisas, não, né? Não, apesar que já tem hoje na pecuária a vaca é extremamente importante, né? Você manter uma vaca sadia, bem alimentada, consequentemente você vai ter também um bezerro com a desmama mais pesado e ele vai até o final com rendimento de carcaça, com um ganho de peso diário melhor. Isso aí é quase como a saúde humana, né? Exatamente. Então na verdade, hoje no próprio sistema de criação, né, que seria a das vacas, o próprio bezerro já começa a receber já algum tipo de incremento da sua alimentação. Então ele já recebe, já desde quando ele está mamando, já começa para quê? Para aliviar um pouco a vaca, aliviar o pasto. Porque ela está ali alimentando o bezerro, né, através da amamentação, e já está com o outro em gestação, né? E a gente tem, assim, principalmente o pessoal mais da cidade, a ideia que tem da pecuária é o que foi visto naquelas novelas antigamente, né? O Rei do Gado, Pantanal, aquela pecuária... criação extensiva, né? Eu lembro daquelas novelas, contava o chifre, dividia por 2 para saber quantas, né? Então, hoje não muito tempo atrás você via muita gado ainda sendo transportada a pé, né? Estradas, né? Isso não existe mais, hoje eu não acho. existe mais, né? Isso já... eu lembro que até... Longas distâncias não, tem curtas distâncias ali, de uma fazenda na outra, mas assim, longas distâncias, que nem, por exemplo, vinha gado lá de Juína, andando até aqui embaixo, aqui pro lado de Cáceres, Mirassol, ou até mesmo aqui na região do Tangará. Então, isso não tem mais, né? A gente está falando aí de 500 quilômetros para... Mais ou menos. Eram longas travessias. Aquelas comitivas, né? A gente ouvia falar muito disso no Pantanal também, né? Hoje, como que transporta o gado? Só caminhão. Caminhão. E tem regiões distintas também para essa questão da pecuária? Por exemplo, a região aqui é de cria, outra de recria, aqui é mais engorda. Existe essa distância? Você pega aqui na nossa região, né, a região onde está concentrada muita cria. Região ali de Juína, Colniza, Aripuanã. Mas aqui pro lado de Cáceres também tem muita cria. Cáceres, Porto Espiridião, aquela região ali. Tanto é que a região de Cáceres praticamente a região que o maior rebanho aí do estado do Mato Grosso está praticamente naquela região ali de Cáceres. Mas agora quando você fala aqui Tangará, próprio ali Campo Novo, Parecis, essa região está mais concentrada nos confinamentos. E por quê? Porque são regiões que têm, a maioria das suas áreas são aptas para a agricultura, né? Então acaba que essas áreas para sistema de criação a pasto, elas estão mais para o nortão mesmo, para regiões mais dobradas, regiões que realmente têm um pouco mais de dificuldade para a agricultura, né? Regiões mais baixas. Mais baixa, mais alagada. Vamos pegar aqui a região de Barra do Bugre, Lambari do Oeste, onde a gente tem uma propriedade. Então, ali, realmente, o perfil é para pecuária mesmo, a pasto, né? Porque são áreas mais fracas, mais arenosas, molhadas, baixas, né? Mais úmidas, né?
E você, com a tua empresa, você tem um contato direto com as duas pontas, né? Tanto a parte consumidora, né? O pecuarista, quanto a parte produtora, que é tanto produtor de soja, milho, quanto produtor de algodão. Qual que é a diferença mais visível, assim? Apesar que hoje muitos também são os mesmos, né? Sim, hoje o agricultor também virou pecuarista, tem pecuarista também que virou agricultor, né? Então, mas assim, os dois comportamentos são semelhantes. O produtor, ele precisa escoar a sua produção, precisa comercializar. E o pecuarista, ele precisa dessas matérias-primas à sua disposição. Então, a gente hoje nos tornamos uma empresa de execução mesmo, da operação, né? Fazer o encontro do fornecedor com o consumidor. O consumidor, normalmente, ele não tem uma capacidade de estocagem muito grande, até porque não é viável, economicamente falando. Então, ele precisa ter um parceiro que entregue regularmente, conforme a sua demanda mensal, semanal. E o fornecedor, da mesma forma, ele tem sua necessidade de escoamento, tem suas necessidades de venda, né, de fluxo de caixa. Então, acaba que a gente faz esse encontro, né, entre os dois, né. E até porque vocês atendem desde pequenos produtores, pequenos pecuaristas, até grupos grandes, gigantescos, né? Até grandes, cada um tem sua particularidade, né, suas demandas específicas, né. Um grande consumidor, ele já tem uma estrutura maior, já tem uma capacidade de estocagem. O menor já precisa ter um cuidado com relação a essa questão da entrega, né? A logística. Né? Então, cada um tem sua especificação, né? Uhum. E falando aí hoje em mercado futuro, tanto de grãos aí, quanto de proteína e tudo mais, a gente está passando por um processo aí de mudança aí, principalmente acredito com essas questões de taxação norte-americana, né, mercado internacional, e também uma questão de taxa de juros brasileira extremamente alta. O que você vê assim que isso pode ser os desafios aí? Eu sei que você está bem atualizado até nessas últimas semanas aí sobre isso, e também sei que tudo que a gente fala ou imagina pode acontecer ou pode acontecer exatamente o contrário, né? O contrário, né? Se fosse fácil, todo mundo que soubesse Sim. ficava rico da noite para o dia, né? Mas assim, o que você está visualizando, assim, uma questão macro, um pouco mais macro, assim, para a gente dar uma ideia para quem está nos assistindo aí. Eu acredito que esse momento aí vamos dizer assim, de guerra comercial, vamos dizer assim, dos Estados Unidos principalmente China, que é o grande consumidor de matérias-primas, ela nesse momento é benéfica para o Brasil, né? Porque o Brasil acaba sendo uma excelente opção para contrabalancear enquanto eles estão nesse impasse, né? Por outro lado, a gente também não pode acreditar que isso vai se perdurar por muito tempo, porque isso aí são jogos comerciais de certa forma, né? Blefe daqui, blefe dali. Não, você taxa o meu, taxa o seu. Aí depois, não, vamos sentar, vamos combinar aqui. Vamos zerar de novo. Você baixa um pouco, eu baixo um pouco. Então, mas, momentaneamente, isso é benéfico para o Brasil, né? Que nem agora, recentemente, por conta dessas taxações ali, principalmente na exportação de soja americana. Então, o produtor americano está sinalizando ele plantar mais milho e menos soja. Então, isso pode beneficiar o Brasil na soja. Então, conforme as coisas vão acontecendo, tem oportunidades ali de estar se aproveitando, né, no Brasil. Mas, num contexto geral, demanda continua crescente, os estoques mundiais pressionados. Falando em carnes, a tendência do Brasil é continuar crescendo as exportações, já é o maior exportador mundial de carne, apesar de não ser o maior produtor, mas é o maior exportador. Recentemente, uma comitiva do Ministério da Agricultura esteve no Japão também, para abrir mais mercado. Então, assim, há
sinais de grandes oportunidades para frente, ou seja, apesar do momento, taxa de juro alta que dificulta, aumenta custo de produção, dificulta a capacitação de crédito para o setor, que uma grande parte do setor depende ainda de captação de crédito para poder custear sua produção, mas, por outro lado, você tem oportunidade, né? Uhum. Tem que buscar formas de se adaptar e se ajustar e visualizar essas oportunidades que vão ter para frente, né? Sim. E daí a gente tem essa questão dos juros altos, né? Porque como que hoje, qual que é a preferência hoje? Quem tem o dinheiro coloca numa aplicação segura, 14%, 15%, 16% ao ano. E quem precisa se financiar tem que pagar essa taxa de juros. Acredito que seja difícil para se pagar nesse tipo de atividade. Sim. Que é uma atividade de longo prazo, né? Exatamente. Isso também é uma coisa que realmente, conversando com um investidor, um executivo do mercado financeiro, ele falou exatamente isso. Então, ele como um analista de mercado financeiro, ele falou, olha, você tem essa oportunidade aqui, juro, taxa Selic mais tanto, e esse aqui da sua atividade econômica que talvez você ganhe tanto. Então, quer dizer, realmente a taxa de juro alta acaba atraindo mais para investimento do que propriamente no setor produtivo, né? Então, isso é ruim para a sociedade, de modo geral, para o país, né? E mesmo os bancos que oferecem o crédito, eles também fazem a mesma conta. Fazem a mesma conta. Então, vou aplicar aqui nesse setor que talvez vai ter uma rentabilidade de X, enquanto que aqui eu já tenho certeza que eu tenho Y agora, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma dificuldade aí para esse ano aí. Quem está na atividade, obviamente, não consegue sair disso, da atividade, né? Então, ele vai investir por mais anos e tudo mais, mas também é um desincentivo para novos investimentos. Novos investimentos e também até uma certa retração, né? De repente, que a própria propriedade precisa de novos investimentos, manutenção na sua unidade armazenadora, troca de máquina. Então, acaba sendo ele começa a fazer uma redução interna também disso aí, né? Uhum. E as entidades aí, o que você vê? Você deve acompanhar um pouco ali, estão atentas a isso? Tem tido alguma questão que trabalham junto com o governo sobre essas questões aí para dar uma segurança para o produtor rural? Eu estou vendo assim atualmente bastante dificuldade das entidades assim de estar conseguindo algo mais, digamos assim, do ponto de vista pragmático assim para o produtor. Não sei se é por conta da política atual, mas eu não tenho visto assim muito avanço nesse sentido, né? Acho que é até uma dificuldade de diálogo, né? Exatamente. E nessa questão técnica ainda, hoje a gente vê, esse ano a gente teve uma safra recorde de soja, aqui pelo menos no Mato Grosso, no Mato Grosso, Centro-Oeste, né? A gente teve uma quebra gigantesca, Rio Grande do Sul, né? Uma média normal em outras regiões, mas aqui a gente, conversando com produtores aqui, clientes, amigos, é unânime uma alta na produtividade, né? Mas assim, como que você vê que essa dicotomia, vamos dizer assim, de alta de produtividade, mas os preços não estão atrativos na soja, e a gente vê uma próxima safra aí com questões de fertilizantes muito alto também. Qual que é essa dificuldade hoje do produtor aí, agora mudando um pouquinho para a agricultura? Hein? Essa relação de troca, né, como que normalmente a gente está acostumado a trabalhar e a conversar com os produtores, realmente ela está num momento muito delicado. Apesar da produtividade, mas os preços da soja relativamente baixos, comparado até com o milho atualmente, e os preços fertilizantes nesses níveis de custo, realmente é um desafio enorme aí para o próximo ano.
O que as próprias entidades e alguns consultores mais focados nessa área um pouco mais técnica, recomenda é aguardar um melhor momento de ponto de equilíbrio, que não é nesse exato momento agora. Então, realmente é um desafio enorme para o produtor para a próxima safra. E como saber qual que é o momento do ponto de equilíbrio? Primeiro você tem que ter um histórico ali de custo de produção. Para o produtor é muito palpável essa relação de sacas de soja por hectare, de custo, né? Então isso é um indicador, né? Tem até um produtor tradicional que ele sempre comenta que às vezes o preço nominal não é tão importante quanto a relação de troca. A gente já teve anos aí, a soja R$180. Tá, tudo bem, mas aí eu vou comprar o adubo, está me custando 30 sacos por tonelada. Não reflete a realidade. Então, quer dizer, os preços de 180 não quer dizer muita coisa. Agora, de repente, você tem um preço mais adequado, que você tem um poder de compra ajustado dentro com o seu histórico de custo de produção, aí sim. Então, acho que esse que tem que acompanhar para encontrar esse melhor equilíbrio, né? E não tanto o preço nominal, né? O preço nominal ele acaba sendo só uma referência. Só uma referência, né? Então, que nem hoje, soja R$110, isso está dando $18 aproximadamente. Nós já tivemos preço de soja $30 já praticados, mas a quantos sacos de soja precisa comprar uma tonelada de adubo, né? Isso está muito, muito alto em relação aos anos anteriores, a média histórica. Então, o produtor rural ele não é quanto ele sobra em reais, né? Quanto sobra em sacas, né? Sobra em sacas. Então, as produtividades realmente aumentaram. Mato Grosso, Bahia, né? Estourando aí produtividade. Áreas isoladas aí, batendo 80 sacos, né? Média para quase 70 sacos. Então, é uma excelente produtividade, né? Mas essa produtividade ela tem que refletir em realmente não pode também os custos subir na mesma proporção, porque aí não faz sentido, né? Sim. Então, era melhor colher 50 sacos e sobrar 15, 20 do que colher 70 e sobrar só 10, né? Sim, exatamente. Ainda mais com os preços exprimidos, né? Exatamente. Senão só engorda o olho do vizinho. Quem ganha é a Bayer com seus royalties, né? Aí justifica, não, minha sorte está produzindo 80 sacos, então vou cobrar um pouco mais de royalties aqui, né? Se isso não sobrar, não reflete em nada, né? Exatamente. E hoje, esse parâmetro soja e milho, eles estão, vamos dizer assim, houve um descasamento gigantesco do preço, né? Nesse último ano. A gente tinha como uma referência, né, 2,5 sacos de milho para 1 de soja. Você pegar o preço da soja hoje, o preço do milho praticado hoje, está dando menos de 1,5 saco. Menos de 1 saco. É lógico que nós estamos na entre safra do milho e estamos na safra da soja. Então, tem isso também. Mas essa relação, acho que eu não me recordo de ter chegado tão baixa assim, né? Então, realmente, o milho está bem valorizado. É que o milho está se tornando uma commodity importante do estado do Mato Grosso, né? Nós estávamos comentando anteriormente que vou pegar um número em 2000, nos anos 2000, o Mato Grosso o Brasil produzia algo em torno de 30, 32 milhões de toneladas de soja. O Brasil inteiro. Hoje é 160. Hoje 160, 170. E o Mato Grosso sozinho, praticamente 40 milhões de toneladas. O Mato Grosso, então, já produz o que o Brasil todo produzia. Exatamente. Há quantos anos atrás? Isso 25 anos atrás. Estou falando 2000 para cá. E a produtividade naquela época era o quê? 45? 45 sacos, 48. E hoje nós estamos falando o quê? Média 65. Média 65, mas já tem aí picos aí de produtividade aí 90 sacos, 85, 80 sacos já, né? É lógico que talvez numa grande área você fechar isso como média ainda é difícil, né? E o milho até os anos 90 ele era uma safra de rotacionar cultura na própria área, né? Própria área. Né? E hoje ele virou uma segunda safra. Na década de 90, praticamente no Mato Grosso, apenas Lucas do Rio Verde que produzia milho segunda safra. E hoje
o milho já ultrapassou a produção de soja no Mato Grosso. Eu lembro quando nós viemos para cá, então o pai frigorífico de aves, indústria de ração, precisava de milho. Ele me conta as histórias que incentivava os produtores e garantiam parte da compra ali na produção de milho, porque não tinha milho na região. Não existia milho, né? Às vezes, para rotacionar a cultura, plantava-se sorgo, outras culturas ali. E hoje, acho que é quase unânime, né? Quem não planta algodão está plantando milho, né? Plantando milho. Né? E o milho se tornou uma cultura extremamente importante, e a tendência ela é dobrar, produzir o dobro do que é produto de soja nos próximos, eu acho que antes dos próximos 10 anos. Quanto se produz hoje de milho? Hoje o milho já está beirando aí a previsão para esse ano é em torno de 46, 47 milhões de toneladas. No estado de Mato Grosso? No estado de Mato Grosso. E no Brasil? No Brasil, somando as duas safras, 130 milhões de toneladas. Você está quase chegando na soja já. Quase chegando na soja. Porque ele produz muito mais por hectare também, né? Produz muito mais. E o interessante também é que você tem uma possibilidade de aumentar a produtividade, porque nos Estados Unidos a produtividade já ultrapassa aí a 200 sacos por hectare. Uhum. Enquanto que no Brasil, 150 sacos por hectare. E também você tem um diferencial de produtividade entre uma área e outra gigantesco, né? Você tem produtores produzindo 100 sacos, tem produtores produzindo 180. A hora que você equilibrar isso, então você tem um gap muito grande, né? A hora que você equilibrar isso, tiver uma produtividade mais unânime, você imagina o salto que vai dar isso em produção, no modo geral. E o que se dá essa diferença de produtividade? É só clima ou é questão também de investimento? Bom, o clima é extremamente importante, porque como ele está plantando na segunda safra, ele já está plantando um período um pouco mais crítico, né, de mais risco. Não, mas também tecnologia, né? Variedade, adubação, né? Então, realmente, você tem esses fatores correlacionados, né? Mas também tem uma questão aí que o produtor tem a mesma coisa dos números, né? Não adianta eu gastar 40 sacos de 40 sacos por hectare para colher 40 sacos a mais, né? É que eles falam, porque está arriscando, porque tem coisa que não dá para controlar, né? Questão de chuvas e tudo mais. Né? Então, acho que tem muito produtor que ainda tem essa questão de olhar os números e falar, não posso arriscar esse ano. Exato. Porque eu estou indo para fora da janela. Exatamente. Né? Ele trabalha com isso, né? O que eu consegui plantar até dia 15 de fevereiro, vou investir. Vou pegar a melhor variedade, vou investir pesado. A partir daí eu vou começando a reduzir a tecnologia, porque eu vou estar entrando numa janela de risco maior. Então, se eventualmente me faltar chuva, dar algum problema ali, eu não gastei tanto assim, né? E falando de Mato Grosso, a gente tem um ciclo de chuvas muito perene, né? Muito equilibrado, muito regular, né? Diferente de outras regiões do Brasil, que às vezes é 2 anos de excelente chuva, 2 anos de seca. E tudo mais, né? A gente tem um clima aqui que ele quase todo ano a gente acerta a primeira e a última chuva, pelo menos, né? Exato. Esse é um ano atípico de muita chuva, né? 2023 foi um ano atípico também, né? Tivemos uma seca bem acentuada, né? Então, 23, 24, né? 23, 24, né? Mas não é normal, né? No Mato Grosso. Acho que foi, que eu me lembro, uma das épocas mais secas, de menos índice pluviométrico e tudo mais, né? E falando do Mato Grosso, o que você acha que a gente aumentando essa produtividade, a gente vai conseguir transformar isso dentro do estado para a gente conseguir exportar aqui do estado e do Brasil produtos já industrializados? Como que você vê essa perspectiva do nosso estado mesmo, do Mato Grosso? Bom, eu vejo assim que o Mato Grosso, conforme vai aumentando a produção, também tem aumentado muito aí o consumo interno, né? A gente está falando das indústrias de carne, de frango,
da pecuária que tem crescido ano a ano. Mato Grosso já é o maior rebanho do Brasil. E aí, como a gente fala em 25%, que é apenas 25% da produção de carne que é confinada, você imagina quando a gente estiver com isso uns 50%. Nós estamos falando de uma conversão alimentar do bovino de 7 a 10 quilos para 1 quilo de carne, ao contrário do diferente, não, do suíno e do frango, que é 1,8, 2,5 para 1 quilo de carne. Então, você vê, olha o potencial de consumo de matérias-primas no estado. Produção do etanol de milho, dessas usinas, que elas continuam investindo não só em novas plantas, como também até a própria capacidade de cada uma, né? Então, quer dizer, o Mato Grosso, além do aumento da produção, a capacidade de processamento interno também vem crescendo muito. Tanto é que o milho hoje está com os preços muito regionalizados. Isso é outra coisa interessante, porque antes você fazia uma conta linear. Você pegava o preço no Rondonópolis ou no Porto e vinha descontando aí conforme a logística. Hoje, descontando o frete. Então, hoje você tem preço do milho em Campo de Julho, que é igual de Campo Novo, que é igual de Tangará, que é igual de Primavera do Leste. Por quê? Porque acaba que o milho fica regionalizado. Campo de Julho você tem usina próxima, você tem o mercado de Rondônia. Primavera você tem ali a ferrovia, você tem o estado de Goiás ali que demanda. Tangará você também tem as usinas próximas. Quer dizer, o milho não fica andando muito. Então, isso também é outra mudança que ocorreu, né? Diferente da soja, que ainda o principal mercado ou é indústria ou é mercado de exportação. Então, acaba que ela fica bem linear, né? Que a própria indústria acaba sendo um mercado de exportação depois. Acaba sendo exportação, o farelo, o óleo, né? Apesar que o farelo, ele não vai para pecuária, né? O farelo de soja. Muito pouco, né? Muito pouco, né? Muito pouco, porque o farelo... Acaba que a proteína, para o bovino, está entrando o DDG, está entrando o farelo de algodão, a torta de algodão. Então, o farelo de soja, apesar dele ser muito proteico, mas para a pecuária quase não vai. Ele vai muito mais para suíno e avicultura, né? E assim, agora a gente precisa demanda, então, para absorver muito dessa produção que você acredita que vai dobrar, a gente precisa também que essas empresas que já estão aqui ou novas, até mesmo de frigoríficos, tanto de aves, bovino, suíno, também ampliem as suas capacidades. Ampliem as capacidades. Porque senão a gente vai voltar a ser um exportador, acaba esse mercado regionalizado. E tem também paralelo a isso, tem um projeto da Ferrogrão que está vindo aí para Lucas do Rio Verde, né? Isso também melhora a competitividade para a exportação. Sim. De matérias-primas. Né? E hoje, essa questão logística, o que você entende aí? Como que está a questão logística aqui do estado de Mato Grosso? Acho que rodoviária melhorou muito, né? Melhorou bastante. Você vê hoje muita região que era tudo estrada de chão, hoje está asfaltada. Nós temos um novo corredor, né, no Pará, no Miritituba, que também ajudou a escoar muita parte daquela produção ali do Nortão. Porto Velho tem sua importância também, que o Rio Madeira, né? Mas a gente ainda tem gargalos rodoviários, né? Mas ainda tem gargalo. O 63 ainda continua com gargalo, mas ela está em processo de duplicação, a vinda da Ferrogrão, então melhorou bastante, mas ainda tem muitos desafios aí para superar, para se comparar aí com uma logística americana, por exemplo, né? Hidrovia, muita ferrovia, né? E o que a gente vê pouco hoje aqui, pelo menos posso estar enganado, mas assim, é pouco aqueles caminhões atolados próximo das fazendas e coisa e tal. A gente vê que essa logística, mesmo próximo do campo ali, ela melhorou bastante. Melhorou bastante. A conservação das estradas, né, mesmo as não pavimentadas, melhorou muito, né? E isso tem ajudado muito o escoamento, né? Até porque a safra também ficou muito rápida, né? As máquinas novas, a colheita que antes durava aí 60, 90 dias, hoje é
30, 40 dias. Acabou. Eu lembro que eu acho que 2018, 2019, você vai saber melhor que eu. Teve um período de muita chuva na época de colheita aqui, né? Sim. E eu vi uma percepção minha, foi o boom de crescimento do número de máquinas e de máquinas mais eficientes para a colheita, né? Produtores que antes tinham 1, 2 máquinas ali, colhiam de forma tranquila, vamos dizer assim, né? Viram naquele ano que a soja, se está pronta para colher, tem que estar colhida, né? Não pode ter essa opção, não, deixa ali que a gente vai colhendo aqui devagarzinho, porque deu muito soja ardido, muita perca depois, né? A perda foi muito alta para o produtor rural, né? Não, e aí, como nós falamos agora há pouco sobre o milho, né? Como o milho se tornou também uma cultura extremamente importante, então cada dia que ele deixa de colher e deixa de plantar o milho, numa janela ideal, ele está entrando realmente numa zona de risco, né? Então, o quão é importante ele colher mais rápido, né? Sim. Para justamente aproveitar também o máximo ali de plantar o milho dentro da sua janela ideal. Então, quer dizer, uma coisa acaba puxando a outra também. Além de você não correr o risco de pegar uma semana de chuvas e você estar com a soja pronta e começar a estragar, mas também aproveitar também para já plantar a segunda safra, né? Seja ela o milho, seja ela o algodão. Você corre o risco de perder na soja e ainda perder a janela do milho. Perder a janela do milho. Então, a colheita rápida e eficiente é extremamente importante. E essa segunda safra que falam, a segunda safra de boi? O pessoal tem feito aqui, plantado pasto para colocar um gado, para começar uma engorda, para depois finalizar na... Tem. Aquela área que você, de repente, não conseguiu plantar o algodão ou o milho, ou que também não seja uma área tão produtiva, você pode optar por fazer uma cobertura com braquiária e entrar com gado. Retira ele lá em setembro, outubro e desseca e planta soja. Também uma excelente alternativa também para você aproveitar a área e não deixar ela em repouso ali, sem produção, né? Aham. E a região também hoje aqui tem mais outra produção que é muito importante aqui, que é a produção de eucalipto, né? Vocês têm, inclusive, projetos nesse sentido. E qual que é a demanda disso também hoje? Extremamente crescente, né, disso, porque qual que é a fonte de biomassa hoje, né? Atualmente. Então, desmatamento quase não tem. Então, mato nativo não tem. Bagaço de cana, as usinas usam para cogeração de energia própria. De energia própria. E aí você tem as usinas, você tem os secadores, que vem aumentando também a capacidade de armazenamento aí na região, ano a ano, né? Então você tem uma demanda aí para essa fonte aí de energia, que é renovável, né? Extremamente importante. E você também pode explorar isso em áreas que efetivamente não são áreas aptas para uma agricultura, né? Aquelas áreas mais marginais. Mais marginais, arenosas, né? Então, também vem crescendo muito. Além, não só da parte de biomassa, mas também de madeira industrializada, né? Para cerca, para construção. Então, aqui na região também tem crescido muito o plantio de eucalipto. A gente tem visto, tem acompanhado. Acho que até substituiu alguns projetos de teca aí na região, né? Sim, por conta de ser mais rápido, né, a produção, né? Estamos falando aí de 6 anos aí para biomassa, de 8 anos aí para a industrialização. Enquanto a teca acho que vai até 20 anos, se eu não me engano, né? Eu confesso, eu já ouvi falar, mas não sei exatamente da questão da teca, mas ela é bem mais longa, um ciclo mais longo. E é mais exigente também. Mais exigente. Precisa de áreas que realmente tem um solo rico, né? Precisa de áreas melhores a teca. Áreas melhores. E o eucalipto, vocês fazem alguma espécie de adubação também, controle? Tem os 3 Fs, né? Tem desde a calagem, da calagem do solo,
adubação de base ali, no desenvolvimento da planta, controle de praga, formiga, erva daninha, Os 3 todo o manejo. Os 3 Fs eu vi uma vez num produtor de eucalipto, era fogo, formiga e fertilizante. Fertilizantes, exatamente. Para você realmente ter um bom manejo, uma boa produtividade, tem que ter esses cuidados, né? E assim, é uma coisa que a gente não via há alguns anos atrás, né? Essa multiprodutividade dos produtores rurais, né? Hoje a gente conhece produtores aqui que plantam soja, milho, algodão, às vezes gergelim, girassol. Silvopastoril, tem floresta, Tem floresta, tem pecuária, é um mundo totalmente diferente. E como, assim, que eu sei que não é você, até já executou, já plantou também, né, nesse período todo, nessa tua trajetória, mas assim, como que se administra uma questão toda disso daí? Porque são logísticas diferentes, tempos diferentes, contratos distintos, ciclos diferentes, né? O produtor ele precisa ter uma assistência. Como que você vê isso, assim, e convivendo tanto com produtores rurais, né? Sim, a gente vê que ele diversificou bastante, mas automaticamente também demandou também. Não consegue ser especialista em tudo, né? Mas ele demandou também especialista e técnico em determinadas áreas, né? Então, realmente hoje a gente vê que tem colegas aí que trabalham nessa área de consultoria, extremamente importante para auxiliar o produtor nessa condição aí, dessa diversificação que tornou grande. Você falou, tem até produtor de semente também junto, né? A gente esquece, né, que para ter o produtor normal de soja e milho, tem que ter alguém que produza semente, né? Senão você fica... E cada vez são tecnologias novas, são equipamentos novos, são manejos diferentes, produtos diferentes, então realmente é uma dinâmica fantástica, né? E não é fácil controlar tudo. Não é fácil controlar tudo. Então demanda especialista, consultoria, mão de obra especializada para determinadas áreas, né? E mão de obra? Mão de obra sempre é um desafio, né? Sempre é um desafio. A gente escuta muito como é que fala assim, essa queixa, né, de que realmente sempre há essa lacuna aí para ser preenchida de mão de obra. Porque vocês têm um projeto de pecuária também, né? Então, temos. Também depende de mão de obra, talvez um pouco menos lá, né? Que acho que... Mas também tem que ter. Mas também tem que ter. E como que está aí essa questão? Hoje tem mão de obra qualificada no estado? Está sobrando vaga? Está sobrando o quê? Sobra vaga para as áreas mais qualificadas. E realmente a gente vê que todo o estado tem essa demanda. Mas a gente também, por outro lado, vê o Senar tem um papel fundamental aí nos cursos que ele faz. O sindicato está fazendo um trabalho excelente aí com os treinamentos, né? E isso tem ajudado bastante. Mas mesmo assim existe uma grande oportunidade para pessoas que não estão no mercado de trabalho. E para algumas atividades, realmente, ainda falta muita mão de obra nesse sentido. A gente vê que eu acho que isso é em todas as áreas, né? Nós aqui também, a gente sente falta de especialistas em áreas linkadas ao agronegócio, né? A gente tem que focar muito em treinamento também, né? E é uma questão que não é fácil de resolver, né? Acho que o Mato Grosso trabalha a pleno emprego já há 10, 15, 20 anos, né? E a gente... Continua crescendo, né? E o estado cresce a ritmo chinês há mais de 20. Exatamente. Quem sabe 25 anos, né? Então, esperamos que continue assim, né? Continue assim, né? E a tendência temos uma tendência natural a ser produtor de alimentos e de fibras para vestuário e tudo mais, né? Acredito que o Mato Grosso deva seguir nesse caminho aí, acompanhar o seu caminho natural, né? Não acredito que a gente seja
não visualizo, pelo menos assim, que daqui a 30 anos vamos ser um estado de tecnologias. Sim. Não, e sem falar que você falou além da produção de matérias-primas, então o potencial de industrialização aqui também é enorme, né? Sim. Pode vir a ampliar, né, nos próximos anos, né? Sim. Indústria têxtil. A transformação, né? Verticalização, né? Outras indústrias de alimentos, né, que ainda não tem assim com grande expressão aqui no Mato Grosso, né? A gente não tem muito aqui, e acho que também não tem produtividade, né, de trigo, essas coisas e tudo mais. E acho que a verticalização, ela tende a aumentar, né? Tende a aumentar. Né? A gente vê já própria questão das usinas de etanol aqui, então você já verticalizou um milho que seria só para ração, né? Ou exportação. E hoje esse próprio o DDG, que é o subproduto, ele vai da mesma forma para a ração, né? Tem ainda a produção do álcool e tem a produção do óleo. Então você vai criando novas cadeias, né? Novas cadeias e vai criando novas oportunidades de negócios, né? O estado de Mato Grosso não tem ainda indústrias, por exemplo, está ampliando o eucalipto, mas não tem celulose, né? Então são cadeias que vão se desdobrando, né? Vão se complementando, né? Vão se complementando, talvez num ciclo um pouco maior, um pouco menor, mas, né? Eu acho que o futuro do estado é algum crescimento para todos os lados nesse tipo de produção, né? E a gente falou ali, existem produtos que a gente nem imagina, né, que são produzidos no Brasil, né? Acho que muito do pessoal que mora nos grandes centros aqui não sabem, né? Mas aqui a nossa região aqui para cima, Campo Novo, Sapezal e alguns outros municípios aqui, produção de gergelim, milho pipoca, né? Feijão, grão de bico, né? Feijão calpi, né? Arroz também no Mato Grosso produz, arroz sequeiro, né? Arroz sequeiro. E assim, esses produtos, a gente, além de tudo, ainda é tido como alguns dos de melhor qualidade do mundo, né? Sim. O algodão da nossa região. A soja tem um potencial proteico, né? Um excelente índice de proteína, um índice de óleo também muito bom. E o que você acha que isso se dá? É a terra, é o clima, é a vontade do produtor? O que reflete nisso? Eu acho que, clima, a estabilidade de clima, como você falou anteriormente, mas também tecnologia, investimento em pesquisa genética dessas variedades também. Eu acho que tem contribuído muito para ir melhorando isso, né? Uhum. Esse desenvolvimento ano a ano, né, tem contribuído bastante para essa melhoria de qualidade. E aí o produtor, principalmente no Mato Grosso, que a gente escuta muito, é que ele é muito apto à experimentação, a novas tecnologias, né? Ele realmente gosta e experimenta e por isso que vem dando resultado, vem dando frutos, né? Uhum. E mudando um pouco de assunto aqui, você que está no mercado, acompanhando os mercados nacionais, internacionais e regionais todos os dias, o momento hoje é de comprar, é de vender, é de aguardar? Qual que é a ideia hoje? Rapaz, que pergunta difícil, hein? Que pergunta difícil, hein? Não estamos aqui para facilitar. Rapaz, depende, Vinícius, porque a gente fica numa situação assim também que, nem você falou, né? Economicamente falando, juros altos, incertezas. Então, tem oportunidade para tudo, né? Todos os momentos tem oportunidade. Mas, assim, eu vejo que o Mato Grosso ainda, apesar dessas dificuldades econômicas macros, mas ainda tem muita oportunidade para investimento em áreas de terra, principalmente áreas um pouco mais nas fronteiras, né? A gente tem visto desenvolver muita região ali de Cuniza, Aripuanã,
Nova Bandeirante. Eu não sabia que tinha, tem soja, nós compramos esses dias atrás soja lá em Aripuanã. Então, assim, tem muita oportunidade ainda. E com essas novas rotas de escoamento, esses lugares logo vão estar no centro também, né? A gente pensa assim, não, mas lá vai ficar muito fora, mas lá você já tem ligação ali para o lado de Miritituba. Então, daqui a pouco a soja lá está valendo a mesma coisa aqui em Tangará da Serra. Então, realmente ainda tem muita oportunidade nesse Mato Grosso, né? A gente está bem no centro, né? A gente tem saída, a gente até fala, você vai poder falar melhor do que eu, mas, por exemplo, a soja de Sapezal sobe para Porto Velho. A soja de Campo Novo desce para Paranaguá. E a soja de Nova Mutum, que também está do lado, sobe para Miritituba, né? Então a gente fica aqui num... Aí você saindo um pouco do Mato Grosso, falando em Brasil, né? Maranhão, o lançamento do plantio da safra, se não me engano, foi em Açailândia. Aí eu fui olhar no mapa, fica lá perto de São Luís, no Maranhão, já está plantando soja também. Então você vê que tem muita oportunidade. O Pará também está desenvolvendo muito, tem muita oportunidade no Pará. Sim. E agora o Pará, você vê, está no centro, né? Está do lado do porto, né? E você acha que quem não é do mercado agrícola, ele tem como entrar ainda no mercado agrário, né? A gente conhece muito de pessoas que os pais eram agricultores, pequenos agricultores, às vezes no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, qualquer lugar. Botaram os filhos para estudar, eles estudaram, se desenvolveram, montaram seus negócios e acabaram, por conta própria, voltando. Porque a gente está falando de uma agricultura dos anos 60 ali, né? Que era a mão, né? E hoje, e há uns 20 anos atrás, vamos dizer assim, 30 anos atrás, esses filhos conseguiram voltar para a agricultura, para a pecuária e tudo mais. E hoje a gente vê uma alta de preços de terras, né? A gente sabe de histórias, não, troquei tantos hectares num caminhão, né? Sim. Há quantos anos atrás? E hoje isso não existe mais. E também, acho que tudo que a gente falou aqui, a experiência que hoje um produtor rural tem do que não é mais só colocar uma semente lá e aguardar ela nascer, né? Você tem toda uma tecnologia por trás disso tudo. Gestão. Você acha que tem como, ou assim, a pessoa tem que se preparar muito para vir para uma área agrícola, seja pecuária, seja agricultura e tudo mais? Na verdade, hoje, acho que a agricultura ela se profissionalizou muito e assim, você não pode, acho que não é qualquer um que vem para o setor produtivo nos dias atuais, né? Então, realmente, você tinha anteriormente uma agricultura um pouco mais simples, mais rudimentar, mas hoje ela é muito tecnológica, não só a parte de tecnologia, mas na parte de gestão também. Então, realmente, para você entrar na área, para entrar agora nesse momento, tem que vir realmente bem preparado. Eu acho que não existe faculdade que prepara desse tanto, né? Não, acho que não. Porque, não, fiz agronomia, por exemplo, né? Mas entre fazer agronomia, entender de mercado, entender de investimento e tudo mais. Gestão de propriedade, né? Porque você está numa indústria céu aberto, você tem horário, você tem times para tudo. Então, realmente, não é uma operação assim que qualquer um chega e vai adentrando nessa atividade. Ele realmente exige um preparo. A gente estava vendo, inclusive, agora, esse final de semana, conversando com amigos ali, e conhecidos produtores que mudaram de região, saíram do estado de Mato Grosso, foram para outra região, né? E a gente viu comentando sobre as dificuldades que estão passando. Produtor, estou falando de produtor experiente, que se criou na atividade e tudo mais. E a dificuldade que está passando por, às vezes, não conhecer
especificidades daquela região, referentes ao clima, referente à sazonalidade das chuvas, O próprio solo, né? o solo, né? E que às vezes você leva um tempo para você conhecer isso, para você saber onde você pode arriscar, o que você tem que fazer, né? Exatamente. Aí você tem a nossa região aqui do Chapadão. Aí você sai daqui e vai plantar lá no oeste da Bahia. Então você tem toda uma micro-região específica ali, com suas particularidades, seus regimes de chuva, perfil de solo. Então, eu tenho uma experiência que eu planto lá no Parecido e vou replicar aqui. Acho que então realmente tem essas especificações aí que... Eu acho que a gente não precisa nem sair do Mato Grosso, né? Se você sair daqui da nossa região do Chapadão, do Parecis, e ali vai para o Xingu, vai lá pro Araguaia, ou vai aqui para Nova Lacerda, são características diferentes. totalmente diferentes, ciclos diferentes e períodos de plantio diferentes, produtividade diferente, né? Tudo diferente, né? Então, acho que até a questão de comercialização com as próprias tradings, a gente sabe que isso muda, regionalizado, né? O 63, a gente parece que está num mundo diferente, né? A região da 63 para a região nossa aqui. A nossa aqui, né? E então, acho que são questões que têm que ser levadas em conta aí para o produtor rural, né? E muito mais também, acho que até para o pessoal das cidades, né? Dos grandes centros saberem que aqui hoje não é mais aquele coloninho e coisa e tal, né? Hoje quem está aqui no campo, ele tem uma dose de tecnologia, de conhecimento e tudo mais na sua área equivalente à pessoa do grande centro, empresário, industrial, seja do serviço, seja da indústria, seja do comércio, né? Exatamente. Então, realmente, você não pode... assim como o médico não pode da noite para o dia virar advogado da noite virar médico. Realmente, hoje o agricultor mesmo, ele realmente virou uma atividade assim, extremamente especializada e que requer muito conhecimento, muita experiência para realmente você conseguir chegar e se destacar nos tempos atuais, né? Uhum. Mas, Clóvis, acho que vamos finalizando por aqui. Vou já te agradecer, né? E pedir para que você aí deixe uma mensagem aí para todo mundo que está nos ouvindo, nossos amigos, nossos parceiros. E te agradecer, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E fique à vontade. Opa, eu que agradeço, Vinícius, a oportunidade de vir aqui bater esse papo com você. E parabenizar também pela iniciativa de você estar disponibilizando seu tempo aí para compartilhar aí diversas experiências aí com teus amigos, teus clientes, teus parceiros. Então, a nossa parte aí é agradecer realmente a oportunidade de estar trocando essa experiência e fica aqui meu agradecimento e fica à disposição também para outros debates aí, outros bate-papos. Maravilha. Eu que agradeço a disponibilidade de você estar aqui e tal. Acho que foi muito bacana. A ideia é justamente essa, a gente trazer e disseminar um conhecimento, não só na nossa região aqui, mas para todo o Brasil, e também quebrar barreiras, quebrar mitos, né, sobre a produção agrícola, sobre como isso é difícil, como isso é importante para todo o Brasil, né, e para todo mundo, né. Mas é uma barreira que a gente tem ainda com grandes centros, com pessoas que ainda não tiveram o contato com essa realidade. E você traz muito conhecimento sobre a dinâmica toda do agronegócio, né? Então, muito obrigado. E para vocês que estão nos assistindo, um forte abraço aí e até a próxima.